pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alessandra. Vamos para mais um encontro. Hoje nosso encontro é para dar continuidade no trabalho de geometria espacial da primeira série. Trabalhamos até agora sobre os poliedros, vimos as classificações, os poliedros de Platão, as características, número de vértices, arestas, faces, e agora vamos dar continuidade, ok? Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os prismas. Aí você fala, professora, que nome é esse? Quem é um prisma? Deixa eu pegar uma canetinha aqui, vamos comigo? Pessoal, o que vem a ser um prisma? Prisma é um sólido geométrico que faz parte do estudo da geometria espacial. Ele é caracterizado, gente, como um poliedro convexo. Calma aí, professora, a gente até agora estudou justamente os poliedros convexos. Vamos retomar, não custa nada? A gente estudou até agora, professora, que toda vez que fosse um poliedro convexo, existia a relação de Euler. Vamos fazer amiguinhos 2 a 2. Lembram disso? E aí nós ficamos trabalhando com quantidade de vértices, de faces, de arestas de um poliedro convexo. Vimos que os poliedros que nós trabalhamos recebiam o nome de acordo com a sua basezinha. Lembram disso? Não. Vocês não viram com relação à base. O que a gente definiu? O poliedro, galerinha. Poli eram vários, edro era faces. A gente definiu como sendo o nome dele pelo número de faces. Lembram disso? Beleza. O prisma, ele é um poliedrozinho que tem uma característica especial, gente. Ele tem duas bases que são polígonos idênticos. Então, ele vai ter as duas tampinhas, tampinha de cima e tampinha de baixo. Congruentes, ou seja, de mesmo tamanho, igualzinho. E paralelas. Então, ele está falando o seguinte, ó, eu tenho essa base que é idêntica a essa base, belezinha? E são paralelas entre si. É como se você estivesse olhando para o teto, levanta a cabecinha, olha para o teto. Imagine que você desenhou um triângulo lá em cima. Olha para o seu pé agora, para o seu chão, o teto e o chão paralelos, dois planos paralelos, beleza? Você desenhou o mesmo triângulo, um triângulo congruente àquele. E você simplesmente ligou os pontinhos do triângulo de cima com o triângulo de baixo, ok? E aí você formou justamente esse sólidozinho. Qual é a outra característica, então, do meu prisma? Ele vai apresentar, galerinha, as faces planas laterais em formato de paralelogramos. Calma aí, prof, vamos lá, devagar, professora, vamos. Olha só, vamos pegar esse aqui do ladinho, ó, esse prisma quadrangular. Desenhei lá em cima, gente. Olha, ai meu Deus, calma aí que ficou esquisitinho. Vou mudar a cor, que essa cor não ficou bacana. Vou botar pretinho, tá? Repara, eu tenho as duas bases paralelas, ó, idênticas, congruentes. E olha o que se forma, gente. As faces laterais aqui, ó, repara comigo, ó. As faces laterais são todas em formatos de quê, professora? De paralelogramos. Ok? Ó, lá atrás, tudo bem? E aqui na frente. Ah, professor, eu entendi então. Então o prisma ele tem duas bases, que são congruentes e paralelas, e as suas faces laterais são todas em formatos de paralelogramos. Beleza, essa é a característica e definição de um prisma. Vamos que vamos. O que eu encontro no meu prisma? Quando eu brinquei para você olhar para o teto e imaginar o triângulo, agora você olha para o teto e imagina, por exemplo, ó, um pentágono, certo? Olha para o chão, imagina o mesmo pentágono desenhado no chão, que é um plano paralelo ao teto. Liga, galerinha, os vértices. Ó, liga os vértices da minha base de cima com a minha base de baixo. Olha o que eu acabei de formar, uma face lateral no formato de um paralelogramo. Ligando o vértice de cima ao vértice de baixo, olha o que eu construí, gente, que a gente chama de aresta lateral. Beleza? Isso que eu pintei aqui, ó, é a minha face lateral. Aqui embaixo é a minha base, que é a mesma que a base lá de cima, que lembra que são congruentes? Beleza, professora. E essa aresta aqui, gente, agora, é a aresta de quem? É da base, professora. Enquanto que essa aresta aqui, ó, deixa eu botar com outra cor. Enquanto que essa aresta aqui, ó, de verdinha, são as arestas chamadas de arestas o quê, gente? Laterais. Belezinha? Estou só definindo, então, algumas partes, né, de um prisma. Vamos que vamos. Como que eu classifico o meu prisma? Eu classifico o meu prisma, gente, como sendo reto ou oblíquo. Eita, poxa, professora, reto ou oblíquo? O que você imagina, gente, do reto e do oblíquo? Vamos lá. Quando a gente tiver as arestas laterais perpendiculares, ou seja, formando 90 graus,
com a base cujas faces laterais serão o quê? Então, retângulos. Repara, gente, olha só. Então, eu tenho aqui, ó, quando é retinho, 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 essas faces laterais serão nada mais, nada menos que retângulos. Em compensação, se eu tiver um prisma oblíquo, é como se ele tivesse caidinho, as arestas laterais são oblíquas à base. Ou seja, galerinha, olha lá, não forma um ângulo reto, forma um ângulo agudinho aqui, ó. E aí, o que acontece? A face que eu formo lateral, ela passa a ser, então, um paralelogramo. Beleza? Não necessariamente um retângulo, ok? Então, eu tenho a minha figura A como sendo reto, um prisma reto, minha figura B como sendo prisma oblíquo. Beleza, estou adorando o prisma. Vamos lá, vamos continuar fazendo as características do meu prisma. De acordo com o formato da base, galera, ou seja, se a base for triangular, se a base for quadrangular, se a base for pentagonal, hexagonal, o meu prisma vai ser classificado assim. Então eu vou nomear o meu prisma dessa forma. Ó. Se a minha base é um triângulozinho, então esse prisma é um prisma triangular. Se a minha base, galerinha, olha aqui, for uma base no formato de um paralelogramo, eu falo que ela é quadrangular. Se a minha base, gente, for um pentágono, eu vou chamar de prisma pentagonal. E assim por diante. Beleza? Belezinha, belezinha? Ou seja, professora, você está querendo dizer para mim, então, que o meu prisma ele vai receber o nome de acordo com a característica, a forma, o formato da sua base? Exato, gente. Outra coisa que eu acho bem importante a gente comentar. Alguns prismas vão ser chamados de prismas regulares. Aí você vai falar assim, como assim, professora? Lembra que a gente falou dos poliedros? E a gente falou que os poliedros seriam regulares justamente se o quê? Se as arestas fossem todas de mesmo tamanho. Então, o que vai ser agora o meu prisma regular? Se a minha base, galerinha, for um polígono regular. Ou seja, por exemplo, se esse meu triângulozinho, todos os lados dele, todas as arestinhas dele forem justamente o quê? Idênticas. Ele vai ser um triângulo o quê? Equilátero. Então, a gente fala que ele é um polígono regular. Se ele for um polígono regular, o meu prisma é considerado um prisma regular. Belezinha? O que eu posso falar também? Que eu quero que você observe. Todas as faces do prisma, gente, se forem quadrados, é porque eu vou estar tratando de o quê? De um cubo. Mas se todas as faces forem um paralelogramo, o meu prisma vai ser o quê? Um paralelepípedo. Belezinha? A gente falando aqui do nosso poliedrozinho, do nosso prisma, para mostrar aqui. Ó. Vamos pegar o prismazinho aqui. Ó. Esse prisma aqui, ó. Eu estou construindo uma caixa nesse formato. Aí você fala, professor, esse prisma eu vou chamar de prisma triangular. Beleza. Primeira coisa que eu queria que você percebesse. Quantas faces triangulares você tem? 2, prof. Ok. Consequentemente, olhando para essa figura, quantas faces laterais você tem? Aí você fala, professora, como é um triângulozinho, olha só. Então ele vai ter 3 ladinhos. Então eu tenho essa face, a face lá do fundo, prof, e a face do outro lado aqui, do outro fundinho. Então eu tenho 3 faces o quê, gente? No formato quadrangular. Eu poderia dizer, então, professor, que eu tenho um total de quantas faces? 5 faces. Poderia. Se eu quisesse brincar com vocês, perguntando o número de arestas e de vértices, você poderia aplicar o quê, gente? Relação de Euler. Porque esse poliedro aqui, esse prisma, é um poliedro o quê? Convexo. Tá, prof, mas a gente está pensando agora em calcular áreas. Por que áreas, gente? Porque eu quero saber, por exemplo, quanto de papel eu preciso para construir essa caixa. Então eu tenho que tentar visualizar essa caixinha aqui, ó. Deixa eu tentar arrumar aqui para vocês. Da seguinte maneira, eu tenho as faces que a gente chama de faces laterais, que são justamente no formato do que aqui? Ah, professora, de paralelogramozinhos, beleza? Então, se eu for calcular a área lateral, nesse exemplo aqui, você concorda que eu teria que calcular, então, 3 faces, 3 áreas, de faces, então, desse tipozinho aqui, gente, ó, quadrangulares? Aí você fala, é verdade, professora. Tá, e uma face quadrangular, uma face no formato de um paralelogramo, como que eu calculo, gente, a área de um paralelogramo? Aí você fala, olha, professora, base vezes altura. Perfeito, exatamente. Aí eu vou estar calculando as áreas, a área, na verdade, o quê? Lateral. Quando eu falar para vocês da área da base, gente, eu estou calculando o quê? A área das minhas basezinhas aqui, ó. Nesse caso, vai depender da base. Se a minha base, nesse exemplo, é um triângulo, eu vou calcular a área de um triângulo.
Se a minha base, por exemplo, ó, no segundo exemplo, é um prisma quadrangular, eu vou calcular a base, a área da base, como sendo a área de quê? De um paralelogramozinho, ok? Se for um pentágono, de um pentágono. Se for de um hexágono, de um hexágono. Então vai depender de quem, gente? Vai depender justamente da minha... Beleza, professor, eu estou começando a entender numa boa. Galera, área do prisma. Se a gente vai calcular agora, eu construo para você, por exemplo, uma caixa. Vamos voltar. Essa vai ser a área lateral, área total e área da base. Beleza? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu não quero que você grave, decore, tente decorar fórmulas, não. Por quê? Eu tenho que pensar o seguinte, a área lateral, para eu calcular a lateral, eu vou somar as áreas das faces laterais. Beleza? Que quando o prisma for um prisma reto, eu já sei então que o quê? Que as áreas das faces laterais vão ser todas o quê, gente? Congruentes. Belezinha? Então eu quero que você pense desta maneira. Se eu for calcular a área total, eu tenho que lembrar de pegar o quê? Eu vou ter duas bases. Então calcular as duas bases e calcular junto com a área lateral. Beleza? Tranquilo todo mundo? Vamos falar um pouquinho então agora sobre o cubo. Olha só, pessoal. Comentar, o cubo e o paralelepípedo retângulo são justamente, na verdade, os prismas que vocês começaram a trabalhar desde novinhos. Lá no 6º ano você já começou a trabalhar com o cubo, a sua professora trouxe ele planificado e foi mostrando algumas características, ok? Vem comigo então. Vamos lembrar. O cubo é um prismazinho. A gente pode dizer que o cubo é um prisma regular. Ah, professora, por quê? Porque todas as faces dele são congruentes. Repara, ele chama de A, A, A. Então, cada uma das arestazinhas, a da base, eu vou botar assim pontilhado, só para facilitar a visualização de vocês. Ó. Eu sei, então, que todas as arestas medem A, certo? Então, a primeira coisa que eu te pergunto, para ver se você lembra. Professora, para eu calcular a área, né, total desse sólido, então, com a ideia que eu acabei de trabalhar com vocês, você vai falar assim para mim, que tem duas basezinhas, ó, a de cima e a de baixo. Professora, a área da base... eu sei que vale, é um quadradinho, A vezes A ao quadrado. Como são duas bases, prof, eu já sei então que eu tenho 2A ao quadrado, só de bases, beleza? As áreas laterais, gente, olha lá. Repara, eu vou ter quantas faces laterais? 1, 2, lá do fundo 3, aqui da frente 4. Então, a minha área lateral, professora, na verdade, serão 4 faces no formato de quadradinhos. De aresta o quê? A. Então, eu vou ter, na verdade, o que aqui? 4 vezes A ao quadrado. Isso é a minha área lateral. Quando eu pergunto para você, qual seria a área total? Ué, professor, eu somo as duas bases com a lateral. Então eu passo a ter o quê? 6A ao quadrado. Professor, eu posso considerar como uma fórmula? Pode, galerinha. Tá? Mas precisa decorar? Não, eu só quero que você entenda. Outra coisa que eu acho bem importante, e aí é interessante a gente saber e concluir. Existe uma coisa chamada a diagonal. Deixa eu só traçar de novo aqui para vocês, para facilitar. Olha só. Vocês concordam que essa face aqui, ó, a minha basezinha aqui, ó, é um quadradinho, certo? Então vocês concordam, por exemplo, que isso aqui é a diagonal que eu estou traçando do quadrado. Tudo bem? E você sabe desde o 9º ano que a diagonal do quadrado, usando Pitágoras, vai ser o lado raiz de 2. Então, professor, aqui é A raiz de 2. Beleza. Aqui em cima, olha só. É o meu A, tudo bem? Eu quero traçar o que a gente chama de diagonal do meu cubo. Então, a diagonal sai desse vértice e vai até esse vértice aqui. Vou chamar de Dzão. Eita, professora, calma aí, ó. Perpendicularidade, acabou de surgir um triângulo retângulo. Onde aqui é o Dzão, que é a diagonal. Aqui, professora, ficou justamente A raiz de 2 e aqui ficou aresta A. Galerinha, usando Pitágoras no 9º ano, para eu descobrir o valor de D... hipotenusa, que é o meu D ao quadrado, é igual quadrado de um cateto mais quadrado do outro cateto. Acompanha comigo. Diagonal, então, do cubo ao quadrado é igual A ao quadrado. Olha lá. A ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, gente, 2. Então, eu tenho 2A ao quadrado com 1 ao quadrado. Professor, eu tenho 3As ao quadrado. Eu quero descobrir uma fórmula que me dê o valor da diagonal e não dela ao quadrado. Ah, professora, a gente tira a raiz quadrada de ambos os lados. Galerinha, raiz quadrada de A ao quadrado dá A. Raiz de 3 dá raiz de 3. Olha o que você acabou de concluir. A fórmula que me informa a diagonal do cubo, professora, sempre vai ser, então,
a raiz de 3? Exatamente. Então, quem é o meu A? É a aresta do meu cubo. Beleza? Professor, e se eu quisesse, então, a área total, tá aqui. Se eu quiser a diagonal, tá aqui. Professor, eu escutei falar também do volume. Eu não vou trabalhar hoje, pessoal, com o volume, tá? Eu sei que muitos de vocês já sabem, professora, o volume é A vezes A vezes A. Mas a gente vai concluir por que é o A vezes A vezes A na próxima aula, tá? Vamos pegar. Vem comigo agora, pessoal. Vamos para o paralelepípedo retângulo. Repara, o paralelepípedo retângulo ele não tem todas as arestas congruentes, não. Todos os ladinhos aqui congruentes, não. Ok? Então A, B e C são distintos. Repara, eu vou botar aqui para vocês pontilhadinho, só para facilitar a visualização. Repara comigo, gente. Eu tenho a tampa de cima, que é a minha base de cima, digamos, e a minha base de baixo. Calma aí, professora. É A, B. Aqui, professora, também é B e aqui também é A. Então, professora, eu tenho duas facezinhas onde eu posso calcular a área sendo A vezes B. Beleza. Posso olhar agora essa face aqui, galera. Essa facezinha lateral aqui. Professora, essa facezinha é BC, que é a mesma coisa. Ó. Aqui é o mesmo B e aqui é o mesmo C. Então, eu tenho duas dela também. Tudo bem até aí? Prof, eu tenho agora olhando assim, ó, de frente, AC, que é o mesmo lá do fundo, ó, AC. Então, eu tenho 2AC. Posso colocar o 2 em evidência? Repara, AB mais BC mais AC. O que eu estou achando, gente? A área total deste sólido. Belezinha? Professora, faz a mesma coisa que você fez no outro do cubo. Se eu quisesse tentar encontrar uma forma, professora, será que existe? Para determinar a diagonal do paralelepípedo. Calma aí, ó, vamos traçar pontilhadinho. Vamos traçar pontilhadinho aqui, ó. Repara, gente, ó, a diagonal do paralelepípedo liga esse vértice até esse vértice aqui oposto. Aqui, professor, eu sei que vale C, tudo bem? Ligando esse vértice aqui, ó, até esse aqui, eu sei que vai ser essa diagonalzinha aqui, ó. Só que essa diagonal, gente, é a diagonal desse retângulo. Acompanha comigo, da base, ó. Aqui é B, aqui é A. Essa diagonalzinha aqui, ó, que eu chamei de Dzinho, aqui é o meu Dzão, a diagonal do paralelepípedo. Você concorda que, usando Pitágoras, eu tenho que ele ao quadrado, ó, D ao quadrado, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ué, professor, então eu posso dizer que D é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pode. Então eu posso dizer que esse lado aqui vale raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então surge de novo, ó, um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, pessoal, eu tenho C, aqui eu tenho raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, e aqui eu tenho a diagonal do paralelepípedo retângulo. Opa, então hipotenusa ao quadrado, Pitágoras, hein? É igual ao quadrado de raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é um cateto, mais quadrado do outro cateto. Professora, só que raiz quadrada ao quadrado, desaparece a raiz. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que isso aqui é a diagonal ao quadrado. Eu quero só o valor de uma diagonal. O que eu faço? Tiro a raiz quadrada. Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. O que você acabou de concluir, pessoal? Uma fórmula para achar a diagonal de quem? Do meu paralelepípedo retângulo. No slide anterior, o que a gente fez? A gente achou a área total do cubo, que deu 6 arestas ao quadrado. E a gente achou a diagonal do cubo, lembra? Que deu justamente o quê? Aresta raiz de 3. Prof, se eu souber essas duas fórmulas, então eu já posso aplicar elas direto? Ou toda vez eu vou ter que ficar desenhando o triângulo retângulo e aplicando o teorema de Pitágoras? Não, gente, se você já souber a fórmula, você já vai direto. Mas se por acaso você esquecer a fórmula, você é capaz de deduzir, usando conhecimentos de Pitágoras. Vou simplificar isso agora. Aqui eu tinha usado a figura, tá? Aqui, ó, exemplos. Então, do nosso livro mesmo, tá? Tem A, B, A, B. O que ele está me pedindo? As diagonais. Então, vamos lá. Vou separar que fica melhor, tá? Fica mais bonitinho aqui, ó. E aí não faz bagunça. Olha lá. O meu primeiro, vocês concordam que é um cubo? Professora, como é que eu sei que é um cubo? Porque todas as arestas são de mesmo tamanho. Ele é regular, certo? Belezinha? Tá, professora, esse meu hexaedro, então, ou esse meu prisma quadrangularzinho, eu posso afirmar, então, que ele é o meu cubo. Exato. Eu estou te pedindo para calcular, gente, a diagonal do cubo.
A diagonal do cubo você sabe que é aresta raiz de 3. Ah, professor, então a diagonal vai ser, quem é a minha aresta? 5 raiz de 3, que multiplica o quê? Raiz de 3. Epa! Operações com radicais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 5, prof, 15. Tranquilo? Todo mundo numa boa? Sim, sim, sim. E se eu virasse para você e falasse, eu quero que você calcule a área total? Galera, área total você já sabe que é 6 vezes a aresta ao quadrado. Então, professora, vai ficar 6 vezes, minha aresta é 5 raiz de 3 ao quadrado. Então, eu teria 6, 5 ao quadrado, gente, 25. Raiz de 3 ao quadrado. Ah, professora, raiz de 3 ao quadrado, eu cancelo a raiz e fico simplesmente com o quê, gente? Com 3. Vocês estão reparando que vocês estão usando, na verdade, operações, né, com números irracionais, potenciação, e aí você está percebendo que isso aí é o quê? Matéria do 9º ano. Quando você fizer 6 vezes 25, pessoal, vai dar 150. Quando você multiplicar por 3, vai dar quanto? 450. Como é centímetros? Centímetros quadrados. Aqui a diagonal é centímetros apenas. Belezinha? Todo mundo comigo? Olha o segundo exemplo, letra B. Ao invés de colocar um cubo, eu coloquei agora para vocês, ó, um paralelepípedo retângulo. Como eu sei disso, professora? Porque as arestas não são todas congruentes, ok? Então ele não é regular. Ah, professor, então vamos de novo. Como que eu calculo a diagonal? Ah, eu já sei, prof. Raiz de aresta A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então calma aí, gente. Se eu chamar esse carinha aqui de A, esse aqui de B e esse aqui de C. Então vai ser 3t ao quadrado, né? Ou melhor, quadrado de 3t, quadrado de t e o quadrado de 2t. Ok? Diagonal, então, vai ser raiz 3 ao quadrado dá 9, t ao quadrado. Mais t ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, t ao quadrado. Calma aí, prof. 9 mais 1 dá 10. Isso aqui vai dar raiz de 14t ao quadrado. Só que raiz quadrada de t ao quadrado, eu sei que é t. Quem que ficou preso dentro da raiz? 14. Beleza? Prof, se eu fosse tentar encontrar a área total, só para a gente deixar registrado, 2 vezes, olha só, AB, então seria 3t, vou deixar registrado aqui, ó, vezes t, mais AC, 3t vezes 2t, mais, professora, BC, 2 vezes BC, né? Então, mais t vezes 2t, tá? Você faz as continhas, ó, 3t ao quadrado, mais 6t ao quadrado, mais 2t ao quadrado. Tudo isso, o dobro. Belezinha? Aí você fala, professora, 6 mais 3 dá 9. Mais 2 dá 11. 11t ao quadrado, que multiplica quem, gente? 2. Ou seja, 22t ao quadrado. Tranquilo? Estamos fixando as fórmulas que vocês... Probleminhas do nosso livro, para a gente fixar mais ainda. Olha lá, vou separar aqui um por um. Um paralelepípedo reto retângulo tem dimensões A, 4 e 7. Calma aí, prof. Então é como se eu fizesse algo assim, ó, tá? Belezinha? Não é um cubo, certo? Aí eu posso botar assim, ó, A, 4 e 7. Tudo bem? Ele tem diagonal medindo 3 raiz de 10. Calma aí, professora. Diagonal do paralelepípedo, a gente sabe que é raiz do quadrado de uma aresta mais o quadrado da outra aresta mais o quadrado da outra aresta. Certo? Ué, professor, então a minha diagonal, na verdade, deu 3 raiz de 10, que ele botou aqui. Isso aqui tem que ser raiz de A ao quadrado mais 7 ao quadrado dá 49. 4 ao quadrado, galera, dá quanto? 16. Beleza? Até aí numa boa? Tá, professor, então o que eu vou fazer agora? Continha. Raiz de A ao quadrado mais... Galerinha, quanto dá 49 mais 16? Prof, 50, 65. 3 raiz de 10. Como que eu faço, professor, para desaparecer com essa raiz? Se eu elevar ambos os lados da igualdade ao quadrado, eu não altero nada. Calma aí, 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 10 ao quadrado dá 10, ok? Raiz quadrada ao quadrado desaparece, que era justamente o objetivo, sumir com essa raiz. Calma aí, professora, aqui vai dar 90. Menos 65 vai ser igual ao quê? Ao quadrado. Gente, 65 mais 25 não vai dar 90?
Concordam comigo? Opa, então qual é a raiz quadrada de 25? 5. Então qual é o valor de A que ele falou? 5. Belezinha, tranquilo? Usamos a fórmula da diagonal de quem? De um paralelepípedo retângulo. Para o segundo exemplo para fixar. Calcule a medida agora da aresta de um cubo. Opa, prof, cuja diagonal mede 12. Galera, a diagonal do cubo não é a aresta raiz de 3, justamente porque o cubo ele é regular, todas as arestas têm o mesmo tamanho. Se ele está falando que essa diagonal vale 12, eu estou, na verdade, trabalhando com números irracionais. Galera, eu quero descobrir o valor da aresta. Vou dividir ambos os lados por raiz de 3. Vai ficar assim, ó, 12 sobre raiz de 3. Volta para o seu 9º ano. O que eu faço aqui? Ah, prof, racionalizo. Exato. Quando eu racionalizo, eu fico com 12 raiz de 3 sobre 3. Quanto que é 12 por 3? 4. 4 raiz de 3 centímetros é o valor da minha aresta. Beleza? Se eu virasse para você e falasse assim, professor, então quanto daria a área total desse cubo? Opa, vamos recordar? Não é 6 vezes a aresta ao quadrado? Então é 6 vezes 4, que multiplica a raiz de 3. Tudo isso o que, gente? Ao quadrado. Operações de novo com radicais. 4 ao quadrado eu sei que dá 16, prof. Raiz de 3 ao quadrado eu sei que dá 3. Então eu sei que 3 vezes 6 dá 18. 18 vezes 16, 288, o que, gente? Centímetros quadrados. Ele não pediu, tá? Mas eu estou fazendo só para a gente fixar as duas formulinhas que a gente concluiu. Olha o terceiro exemplo. Um paralelepípedo reto retângulo. Opa, professora, tem diagonal medindo raiz de 14. Diagonal do paralelepípedo reto retângulo. Raiz de quadrado de uma aresta mais quadrado da outra aresta mais quadrado da outra aresta. Beleza? Detalhe, as 3 arestas, gente, são números inteiros consecutivos. Calma aí, professora, como assim consecutivos? Tipo assim, gente, ó, se 1 for x, quem vem antes de x? X menos 1. Quem vem depois de x? X mais 1. Então isso aqui é um exemplo de 3 números consecutivos? É, prof. Então vamos lá. A diagonal seria então assim, ó, raiz de x menos 1, quadrado disso, mais quadrado de x, mais quadrado de quem? De x mais 1. Eita, prof, vou ter que lembrar do meu 8º ano, exatamente, produtos notáveis. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Calma aí, professora, vamos tentar juntar o que é semelhante? Gente, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 3x ao quadrado. Menos 2x com mais 2x desaparece. 1 mais 1, 2. Tudo isso está dentro da raiz quadrada. Isso aqui é o valor de quem? Da diagonal. Que ele falou que valia quanto mesmo? Ô, prof, 14. Olha a igualdade que eu cheguei. Como é que eu resolvo, gente, essa equaçãozinha aqui racional? Eu posso elevar ambos os lados ao quadrado para desaparecer justamente com o quê? Com esse radical. Então eu vou ter 14 ao quadrado, que é igual a 3x ao quadrado, mais 2. Trazer para cá para ter espaço, tá, gente? Só para não ficar apertado. Beleza? O que vai acontecer? 14 ao quadrado, professora? 14 ao quadrado não, né, gente? Ei, Alessandro, ó. Eu li 14 só, pessoal. É raiz de 14. Me perdoa? Escrevi aqui, ó, li rapidinho. É raiz de 14. Ao quadrado dá 14. Ô, professor, então eu vou cair em 3x ao quadrado, que é igual a 14 menos 2, 12. X ao quadrado, então, é igual a quanto? 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, calma aí, professor. Então, eu sei que x vale 2. Então, o que vem antes do 2? 1. O que vem depois do 2? 3. Você acabou de encontrar justamente os 3 números consecutivos. As 3 arestas que representam esse paralelepípedo reto retângulo. Nosso último exemplo, olha que bacana. As medidas das arestas de um paralelepípedo reto retângulo, gente, são proporcionais a 3, 4 e 12. Professor, como assim? Eu não sei quem são as medidas. Quais são as medidas? Posso chamar de A, B e C. Prof, mas eu lembro que quando a gente fala que é proporcional a 3, 4 e 12, eu posso falar assim, né, professora? Que a aresta A está para 3, assim como a aresta B está para 4, assim como a aresta C está para 12, e tudo isso é igual à nossa constante de proporcionalidade, que nós estudamos proporção no 6º e no 7º ano.
Beleza? Calma aí, professor. Então, se a nossa constante K é igual a A sobre 3, eu posso fazer então que A sobre 3 é igual a K. Olha só, A sobre 3 é igual a K. Então, prof, eu posso dizer que a minha aresta A é equivalente a 3Ks? Exato. Ah, professor, então a minha aresta B eu sei que é equivalente a 4K. E eu sei que a minha aresta C, então, é equivalente a quantos K, gente? 12K. Quando ele fala que são proporcionais a 3, 4 e 12, você não sabe qual é o valor da aresta, né? Então, se você chamar a constante de x, uma vai ser 3x, a outra 4x, a outra 12x. Calma aí, professor, então vamos substituir. Essa aresta aqui, ó, eu vou representar por 3K. Essa aresta eu vou representar por 4K. E essa aresta, professor, eu vou representar por 12K. Tudo bem? Ele falou para mim que a diagonal mede 130. Ah, prof, eu já sei que a diagonal, a fórmula é a primeira aresta ali, ó, 3K, o quadrado dela, mais a segunda aresta, quadrado dela, mais a terceira aresta, o quadrado dela. Beleza, então a minha diagonal vai ser raiz de 3 ao quadrado dá 9, K ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, K ao quadrado, e 12 ao quadrado dá 144, o quê? K ao quadrado. Quando você adiciona, galerinha, olha só, 144 mais 16, 160, mais 9, 169, o quê? K ao quadrado. Só que a diagonal é a raiz disso. Raiz de 169 é 13. Raiz de K ao quadrado é K. Sim ou não? Isso aqui ele falou que a diagonal vale quanto lá no enunciado? 130. O que você acabou de descobrir, então, simplificando? Que o K vale quanto, gente? 10, que a constante de proporcionalidade vale 10. Logo, gente, quais são os valores das arestas? 30, beleza? A outra, 40 e a outra, 120. Ok, galerinha? Beleza? Aula de hoje, o objetivo da aula de hoje, demonstrar para vocês a fórmula da diagonal do cubo, que você descobriu que é aresta raiz de 3, porque o cubo é um prisma regular. Demonstrar para vocês que a área total do meu cubo são 6 arestas ao quadrado, beleza? Do paralelepípedo retângulo, a diagonal é raiz de uma aresta ao quadrado, a outra aresta ao quadrado, mais a outra aresta ao quadrado, beleza? E a área total era justamente o quê? O dobro de AB mais AC mais BC. Belezinha? Beijo grande e até a próxima, galera!